Queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer você que nos acompanha pelas redes sociais e quero mais uma vez pedir que você ajude-nos a divulgar a pregação da palavra de Deus. Que você possa compartilhar a palavra do Senhor com seus familiares e amigos. Eu quero pedir que você possa abrir a sua Bíblia no livro de Lamentações. Lamentações, capítulo 1, por favor. Lamentações, capítulo 1. Eu quero ler o versículo 1, versículo 2. Lamentações de Jeremias. Como está solitária a cidade que era tão populosa. A que era grande entre as nações, tornou-se como viúva. A princesa das províncias tornou-se escrava. Chora amargamente de noite, e as lágrimas escorrem pelo rosto. Nenhum dos seus amantes consegue consolá-la. Todos os seus amigos a traíram, tornando-se seus inimigos. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre lamentações, e o título aqui do livro já é bem sugestivo. Na vida cristã não existe apenas sorriso ou alegria, mas na vida cristã existe também lamentações. Existem momentos onde nós choramos. E por que pregar sobre lamentações em dias como o nosso? Eu quero pregar sobre isso, pois os falsos pastores, os falsos líderes religiosos, eles só querem fazer você rir. Independente de qual seja a sua real situação, eles querem apenas fazer você rir. Diante, às vezes, de tanto caos, diante de tanto pecado, eles querem apenas entreter você. Há um lado da vida cristã onde o choro é bom, o choro faz parte da nossa existência. O riso verdadeiro, ele só vem após o choro. Não é isso que o salmista nos ensina? O choro ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Jesus também foi categórico ao dizer que feliz, bem-aventurado aquele que chora. Bem-aventurado aquele que chora, ou seja, feliz, abençoado aquele que chora. Foi isso que Jesus Cristo nos disse. Ou seja, nós precisamos entender que a vida é extremamente difícil. Você e eu precisamos entender, ter isso bem claro dentro de nós, que a vida é extremamente difícil. E há momentos em que o choro faz parte da existência humana. Só que quando nós olhamos aqui para o livro de Lamentações de Jeremias, você poderá perceber que aqui em Lamentações, as razões básicas para esse choro em específico é por conta do pecado do povo. Eles estavam chorando, eles estavam sofrendo horrores por conta de seus pecados. O contexto aqui é o seguinte: o profeta Jeremias anunciou por muito tempo que o povo de Deus, que o povo de Israel, caso eles não se arrependessem dos seus pecados, eles iriam sofrer. Se eles não se dobrassem diante de Deus, se eles não se arrependessem dos seus pecados, eles iriam sofrer. Eles seriam destruídos, eles seriam levados como escravos para a Babilônia. E neste exato momento nós chegamos aqui, e é o que de fato aconteceu. Após muitos e muitos anos, Jeremias pregando, a todo instante pregando, chamando as pessoas ao arrependimento, e eles simplesmente negligenciaram a mensagem de Jeremias, e nós nos deparamos aqui, é isso que aconteceu. Jeremias agora está vendo o caos em sua nação. Quais então são as consequências do pecado em nossas vidas? É justamente sobre isso que eu quero falar com você neste exato momento. Quais são as consequências do pecado em nossas vidas? Primeiro, solidão. É isso que nós podemos perceber aqui em Lamentações capítulo 1, verso 1. Como está solitária a cidade que era tão populosa. A cidade está destruída. As famílias destruídas. Jovens e homens foram levados como escravos. Sobraram poucas pessoas aqui em Jerusalém. Poucas mulheres e a maioria tudo pobre. Este é o cenário que Jeremias está nos descrevendo. É como se fosse mais ou menos o seguinte: imagine que você estivesse andando pelas ruas naqueles dias. E de repente, tudo que era belo,
maravilhoso, você olha e é apenas caos, apenas miséria, apenas destruição e desgraça. Imagine você andando pelas ruas e você olha para um lado e você se lembra, ali era uma venda. Ali tinha uma vendinha onde nós comprávamos algumas coisas. E mais adiante você olha e você se lembra, ali existia um parque onde os nossos filhos brincavam. As crianças se divertiam naquele parque, mas não há nada mais ali. Tudo ruiu, tudo foi para o chão. Você continua andando e de repente você olha e você se lembra, ali era a casa de minha bela amiga. Tinha uma amiga minha aqui, ela morava ali. Do outro lado, talvez você poderia se lembrar que ali morava uma fofoqueira. Você se lembra do cenário, você olha e começa a trazer à memória tudo aquilo que existia naquele lugar. E de repente, tudo virou nada. Tudo se tornou pó. Você andava pelas ruas e o único som era o barulho do vento. O barulho do vento. Talvez as pessoas pudessem pegar entre os escombros, talvez ali algum objeto. Algum objeto talvez poderia ser achado entre os escombros. E ali, com aquele objeto na mão, poderia trazer a lembrança de algo que não voltaria mais. O que restava era apenas a solidão. Não é desta maneira que muitas pessoas vivem hoje? Quantas pessoas vivem desta maneira? Em meio à solidão. Por quê? Por conta dos seus pecados. Quantos lares estão completamente destruídos? A estrutura está de pé, a casa está de pé. Mas só há caos, só há destruição. Quantas famílias destruídas? A mãe, ela olha para o quarto e ela se lembra, ali era onde eu embalava a minha filhinha. Ali era onde eu cuidava da minha filhinha em meus braços. Ela olha para a sala e ela vê o sofá. E ela diz, ali no sofá eu brincava com a minha filha em meus braços. Talvez você esteja se perguntando, mas a filha morreu? Não, a filha não morreu. Mas não há como chegar perto mais daquela criança. Não há mais como chegar perto daquela menina. Às vezes você pode se lembrar, dentro do seu lar, ali na varanda foi onde o meu pai me abraçou. Talvez você esteja se perguntando, o que aconteceu? Que nós morremos um para com o outro. Um abraço hoje parece algo tão difícil de se praticar dentro de muitos lares. Algo difícil de fazer, de um olhar nos olhos do outro e dizer o quanto são importantes, o quanto ele é importante para ele. Você se lembra de quando você conversou com seu filho sem brigar? Você, filho, você se lembra? De quando você tratou o seu pai com respeito? De ter direcionado a palavra para ele sem o desrespeitar? Sem brigar? Esposa, você se lembra de como você tratou o seu marido? Você, esposa, você se lembra de direcionar a sua palavra para sua esposa de maneira correta? Nós vivemos em dias terríveis. E nós não precisamos que um inimigo externo entre em nossas casas. Não, nós fomos nos separando uns dos outros gradativamente. Nós não precisamos que uma Babilônia venha e invada os nossos lares. Nós fomos nos separando uns dos outros. Não foi a Babilônia a grande responsável pela desgraça de Israel. O grande responsável pela desgraça de Israel foi o pecado deles. A Babilônia foi apenas um agente que executou os mandamentos e os desígnios de Deus. Eles estavam sofrendo por conta dos seus pecados. A Babilônia foi apenas um agente que executou os mandamentos e os desígnios de Deus. Quando nós lemos Levíticos, capítulo 13, versículo 46, diz o seguinte: será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. É imundo, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. O diagnóstico que nós estamos tendo aqui, esse diagnóstico era para a lepra. Quem era identificado com lepra, ele deveria ficar sozinho. Esse era o diagnóstico para quem era identificado com lepra.
Você deve ser separado, isolado, ficar separado. O interessante é que no Antigo Testamento, a lepra era um símbolo clássico do pecado. A lepra era um símbolo clássico do pecado. A pessoa deveria ficar ali isolada por conta da sua impureza. O pecado nos leva à solidão. Quantas famílias vivem como estranhos? Estão todos dentro do mesmo lar, debaixo do mesmo teto. Mas não conseguem, não sabem o prazer do que existe em um abraço. Não conseguem abraçar. O pai não consegue abraçar o filho não consegue abraçar o próprio pai. Eles não sentem o prazer de um sorriso. Eles não conseguem olhar um no olho do outro. Perderam. Quantas amizades genuínas são destruídas pelo desejo, pelo sucesso. Pessoas destroem amizades genuínas por conta disso. O desejo pelo sucesso faz com que eles possam pisar em outros. Não há nenhum problema eu pisar na cabeça do meu amigo. Se eu quero obter o sucesso, a fama, eu posso fazer isso a qualquer custo. A arrogância, a inveja, o pecado, em meu e em seu coração, nos impede de termos amizades e relacionamentos profundos. Temos que nos lembrar disso. A arrogância, o pecado, a inveja, em seu coração e em meu coração, nos impede de termos amizades e relacionamentos profundos. Quantas pessoas se entregam aos prazeres? Vivem apenas o hoje. Querem apenas aproveitar a vida, curtir a vida, como muitos dizem. Hoje já há até uma maneira de relatar isso. O cara trabalha a semana inteira. Ele trabalha a semana inteira para chegar sexta. Aí ele diz, sextou. Hoje é dia de curtição. Hoje é dia de aproveitar a vida. Não importa o amanhã. Não, a vida é hoje cada dia com uma mulher, ou cada dia com um homem para as mulheres. E aproveitar, é só alegria. E essas pessoas que se entregam aos prazeres, elas andam cercadas de inúmeras pessoas ao seu lado. Só que há um grande problema. Mesmo que eles estejam cercados de inúmeras pessoas, são relacionamentos superficiais. Esses que amam os prazeres, se entregam aos prazeres, normalmente eles estão cercados de inúmeras pessoas. Mas não há nenhum relacionamento profundo ali. São apenas relacionamentos superficiais. Só que o tempo passa. O tempo vai passando. E um dia, esses que amam e se entregam aos prazeres, eles acabam descobrindo que, na verdade, eles estão sozinhos. Ele estava cercado de pessoa ao seu redor. Mas, de repente, ele percebe que ele está sozinho. Sabe por conta do quê? Ora, ele nunca amou ninguém. Ele nunca se sacrificou por ninguém enquanto era jovem. Não, ele queria apenas o hoje. E ele tinha muito a oferecer. Era jovem, era bonito, era forte. Mas o tempo passa. E aí você não vai ficar belo para o resto da vida? Você não irá ficar forte para o resto da vida? Sim, a feiura, a fraqueza vai te tomar. E aí? E o dia que você não tiver nada a oferecer, como beleza, força e juventude, quando você não tiver mais estas coisas a oferecer, você irá ficar sozinho. Sim, você irá ficar sozinho. Por quê? Ora, pois nesta hora, quando você estiver feio, fraco e sem força, você vai precisar de pessoas leais ao seu lado. E pessoas leais são cultivadas com amor, com carinho, com entrega, com sacrifício. Somente assim você terá pessoas leais ao seu lado. Não é vivendo hoje, não é curtindo apenas os momentos. Se você continuar levando a sua vida desta maneira, vivendo e entregue aos prazeres, vai chegar um dia que o único barulho que você irá ouvir é o barulho, é o som da sua TV. Se você continuar entregue aos seus prazeres, a única mão que vai te envolver será o cumprimento educado, talvez ali do entregador da sua conta de água ou da sua conta de luz.
Talvez você possa se perguntar, pastor, mas mesmo nós sendo fiéis a Deus, eu posso ser fiel a Deus, eu posso amar o meu próximo, mas eu posso me encontrar sozinho? Mesmo sendo fiel a Deus, mesmo amando o meu próximo, eu posso me encontrar sozinho? Claro que sim. Sim, você pode ficar sozinho. Você pode amar a Deus, amar o seu próximo, e mesmo assim ficar sozinho. O grande exemplo é Paulo, o apóstolo Paulo. Como ele diz em 2 Timóteo, na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Todos o abandonaram, o apóstolo Paulo. Quando ele chega pensando talvez que tivesse alguém para o defendê-lo, Paulo está ali sozinho, todos o abandonaram. Só que a solidão daqueles que nós amamos e nos abandonaram é suportável. Se você amou alguém, se dedicou, e mesmo assim a pessoa abandonou, isso é suportável. Claro que é suportável. Eu sei, é ruim o desprezo daqueles que te abandonam. Mas é uma honra, é uma glória. Se você é fiel a Deus e mesmo assim as pessoas te abandonaram, é uma honra, é uma glória. Você saber que fez tudo o que estava ao seu alcance e mesmo assim a pessoa te abandonou, é uma honra, é uma glória isso. E além de tudo, acima de tudo, você sabe que você tem uma companhia, que é Deus. Deus não vai me abandonar. É o que nós vemos em sua palavra. O que é duro mesmo é a solidão do pecado. A solidão do pecado é dura. Essa arrebenta com o homem, arrebenta com o ser humano. Por isso, você que está me ouvindo neste exato momento, se você pecou, se você errou com o outro, seja com a sua mãe, com o seu pai, com a sua esposa, ou esposo, ou filho, ou seja lá com quem for, se você errou, se você pecou com essa pessoa, contra essa pessoa, não deixe a mágoa invadir o seu coração. Se você errou, vá e resolva o problema. Peça perdão por conta do seu erro. Não deixe a mágoa invadir o seu coração e te envolver. Não vamos deixar para amanhã o que nós devemos resolver hoje. Você deve sentar, abrir os seus lábios e se arrepender. Não podemos achar que o tempo irá resolver as coisas. Não, se qualquer coisa que você deixa no tempo, só vai piorar. Se você tem uma casa e você não cuida desta casa, e deixa apenas o tempo, com o passar dos anos, isso vai deteriorando a sua casa. Mas as pessoas acham que dentro do relacionamento, o tempo vai resolver, vai sarar as feridas. Não vai sarar as feridas. Você deve ir e abrir os seus lábios e pedir. Olhar nos olhos um dos outros e dizer, olha, eu errei contra você. Eu errei com você. Me perdoa. E juntos, vamos nos dobrar diante de Deus. Clamar a Deus que nos dê força para continuarmos. É isso que eu e você precisamos. Ah, mas por que fazer isso? Ora, lembre-se das consequências do pecado. Senão você vai ficar sozinho. O pecado arrebenta com a nossa vida. Segunda consequência do pecado em nossas vidas é a escravidão, como diz aqui no verso 1. A que era grande entre as nações, tornou-se como viúva. A princesa das províncias tornou-se escrava. O escravo é aquele que não possui liberdade. E este é o tipo de vida dos ímpios. Das pessoas sem Deus. Aquele que não tem Deus, a vida dele é uma escravidão total. E o mais triste é que muitos não percebem que são escravos. Muitas pessoas andam escravizadas e mesmo assim não conseguem perceber. Como certa vez uma mulher, ela disse, eu fumo há 20 anos e não sou viciada. Foi o que ela disse. Eu fumo há 20 anos, mas eu não sou viciada. É como uma jovem que arrumou um cafajeste, um cara safado. O cara espancava. Arruinou a vida desta mulher. De repente, o rapaz foi embora. E aí o tempo passou. O que você acha que ela fez? Ela arrumou outro cafajeste.
Arrumou outra pessoa do mesmo nível. Do mesmo nível. Que a espancava, que a fez sofrer. Arrumou outra pessoa. Eu sei, hoje as aulas estão paradas, né? Não está tendo aula. Mas quantos jovens na escola? Talvez você esteja me ouvindo. E lá na escola você é obrigado a escutar isso. Os seus amigos, né, os seus coleguinhas da classe, te chamam para fazer algo que não é do seu costume fazer. Porque você recebeu uma criação dentro da sua casa. Seus pais te instruíram de outra maneira. E aí aqueles seus amiguinhos, seus coleguinhas de classe olham para você e dizem: olha, você só faz o que o papai manda? Ou seja, você é escravo do papai? Você não pode fazer outra coisa? Senão o papai vai brigar com você? Você deveria olhar e dizer: olha, escravo, vocês são escravos dos seus amiguinhos, vocês que só fazem o que os seus amiguinhos mandam. Quantos jovens precisam fazer coisas que eles nem querem fazer, mas porque eles querem a aprovação dos amiguinhos da escola. Eles querem a aprovação dos seus coleguinhas. E eles acabam se sujeitando a fazer coisas terríveis apenas para ter a aprovação de seus colegas de classe. Na vida do ímpio, as algemas apenas são trocadas. Mas ele continua escravo. Quando era menino, era apenas um bagunceiro. Não queria nada com nada. Apenas curtir. Escravo. Aí ele cresceu. Agora ele é escravo do trabalho. Trabalho, mais trabalho, mais trabalho. Não se preocupa com a família, com os filhos, em servir a Deus, não. Antigamente ele era escravo da comida. Não conseguia fechar a boca. Era seduzido por todas as coisas. Agora ele é escravo da academia, que é ser fitness. Antes escravo da comida, agora escravo da academia. A Revolução Francesa nos faz lembrar um pouco disso. Não, nós não vamos mais ser escravos do misticismo. Nós não vamos ser mais escravos do clero. Não. Agora nós queremos libertação. Saíram de uma escravidão e entraram em outra escravidão. Não vamos ser escravos do misticismo. Agora se tornaram escravos da frágil e falha mente humana, como de Robespierre. Não vamos ser escravos do misticismo, mas acabaram se tornando escravos da mente falha e frágil de um homem, Robespierre. Assim vive o ímpio. É como se fosse dois irmãos. Um é bandido e o outro é um empresário bem-sucedido, mas avarento. Um é escravo da desonestidade, o outro é escravo do dinheiro. Assim é a vida humana sem Deus, cheia de algemas, uma vida algemada. Sem Deus, um é escravo do vício, como de fumar. O outro é escravo de ganhar dinheiro. Ele é escravo do status, ele é escravo da fama. Ele precisa a todo custo sentir aprovado pelos outros. Ele precisa da aprovação do outro para que ele esteja bem. Escravo, viver desta maneira é uma escravidão. E de acordo com a Escritura, todo homem ímpio, todo homem sem Deus é escravo do pecado. E você só pode ser livre do pecado, seja a cara mais bonitinha do pecado, como aquele que está ali vestido com o seu terninho, tem um bom emprego, tem um bom salário, mas ele continua escravo. Escravo do dinheiro, escravo do status, escravo da fama. Ou a face mais feia do pecado, seja lá o vício do crack, ou qualquer outro vício que a pessoa esteja aprisionada. De acordo com a Escritura, você só pode ser livre do pecado, da falta de significado. Você só poderá ser livre da angústia, do medo, por meio de Cristo Jesus. Não há outro caminho pelo qual o homem possa ser liberto. Ele só pode ser liberto da falta de significado, da angústia e do medo por meio de Cristo Jesus. Por isso, prolongue-se no pecado e a salvação continuará sendo uma possibilidade, mas não sem muita dor. Se você, ao ouvir esta mensagem,
e decide trilhar e seguir com um coração impenitente, não se dobrar diante de Deus, não se arrepender dos seus pecados, se você continuar desta maneira, a salvação será uma possibilidade, mas não sem muita dor. Não sem muita dor. Porque quando nós lemos o livro de Jeremias, capítulo 21, diz que Jeremias olha para aqueles homens e diz, olha, após muito tempo pregando e anunciando, e ele diz, olha, se vocês não se arrependerem, arrependam-se hoje, vocês serão escravos na Babilônia. Mas se vocês não se arrependerem, vocês vão morrer. Arrependam-se hoje, vocês serão escravos na Babilônia, mas pelo menos vocês estarão livres e vão continuar vivos. Foi isso que Jeremias disse. Ou, se vocês não se arrependerem, vocês vão morrer aqui em Jerusalém. Não se arrependam e morram em Jerusalém, ou arrependam-se e se humilhem e permanecerão vivos, entretanto, como escravos. Após muito convite, e mesmo assim eles continuaram impenitentes, havia uma possibilidade, mas não sem muita dor. Se vocês se arrependerem, se humilharem, vocês vão permanecer vivos, mas como escravos. Ou seja, a alma estará livre, mas o corpo estava algemado. Quantas pessoas dizem, né? Amanhã eu me arrependo dos meus pecados. Amanhã eu me dobro diante de Deus. Primeiro, porque você não sabe quanto dia lhe resta. Quantos dias de vida você tem. Já começa por aqui. Nenhum de nós sabemos quantos dias de vida nós temos. Então eu não posso deixar para amanhã. Para dizer, amanhã eu me dobro diante de Deus. Amanhã eu me arrependo dos meus pecados. Eu não tenho poder para isso. Mais ou menos assim. O cara está ali, ele está traindo a esposa. Vem uma pessoa e prega para ele e diz, olha, você está errado. Você não deve fazer isso com a sua família. Você não deve fazer isso para com a sua esposa. Mas ele simplesmente não ouve aquela repreensão. Ele não aceita aquela repreensão. E ele continua vivendo em seus pecados. Ele continua no adultério. Mas o tempo vai se passando. E de repente agora ele perdeu a esposa, ele perdeu os filhos. E ele perdeu também aquela mulher que ele estava. Mas vamos dizer que os anos se passaram e aquele homem se arrependeu dos seus pecados. E ele se dobrou diante do Senhor. E agora ele está ali clamando a Deus todos os dias. E Deus o escutou. Mas ele vai sofrer as consequências. Talvez se o filho não se converteu, talvez o filho nunca mais irá olhar no rosto do pai. E aquele pai vai ter que conviver com aquilo. Vai ter que conviver com a consequência do seu pecado. Mesmo que ele se dobrou diante de Deus. Por isso, meu irmão, não prolongue no pecado. Por isso, arrependa-se hoje dos seus pecados. Dobre-se diante de Deus. Quanto mais rápido nós nos dobrarmos diante de Deus, menos sofrimento. Terceiro, nós vemos aqui que o culto foi extinto, como diz aqui no verso 4. Os caminhos de Sião pranteiam, pois ninguém vem para a assembleia solene. Todas as suas portas estão destruídas, seus sacerdotes gemem, suas virgens estão tristes. Ela mesmo sofre amargamente. O templo foi destruído, não havia mais gente, não havia culto, não havia mais a reunião solene. Eu sei que neste exato momento, ou momentaneamente, nós estamos impedidos de nos reunirmos no culto público. Momentaneamente estamos impedidos de nos reunirmos no culto público. Mas quando tudo estava normal, antes da pandemia, quando tudo estava correndo normal, podíamos nos reunir no culto público, adorarmos a Deus. Muitas pessoas negligenciavam e não viam a importância de cultuar a Deus junto com os seus irmãos. Muitos simplesmente negligenciavam o que a Escritura diz, não deixai-vos de congregar. Simplesmente negligenciavam.
Eu sei, e muitos, em alguns lugares, o prédio estava de pé. As portas estavam abertas. Mas o verdadeiro culto a Deus havia sido extinto. Inúmeras pessoas abrem as suas Bíblias, inúmeros líderes religiosos em nosso país, abrem um texto, abrem o texto sagrado, a Bíblia, mas não pregam nada do que está ali na palavra de Deus. Simplesmente negligenciam todo o contexto do texto. Não estão nem aí para o que o texto diz. Ele pega um texto apenas para ele ter um pretexto, fora do contexto, para ele ter um pretexto para ele falar aquilo que ele quer falar. Ou seja, a porta estava aberta, o culto estava acontecendo, mas totalmente negligenciando. O culto havia sido extinto há muito tempo. Quantas pessoas, quantas igrejas estão tomadas pelo entretenimento? Quantas igrejas em nosso país estão tomadas pelo entretenimento? Não há pregação da palavra de Deus. Não há exposição do Evangelho. As pessoas estão preocupadas apenas em comemorar algo. Há aniversário para tudo hoje dentro das igrejas. Há aniversário do pastor. É aniversário de casamento do pastor. É aniversário do papagaio. O culto se tornou um grande entretenimento. Não há exposição da palavra de Deus. Ou naqueles lugares onde não há um entretenimento, o culto se tornou um grande show de calouros, onde todos têm oportunidade. Todo mundo canta. Todo mundo canta. São 2 horas de louvor e 10 minutos de pregação da palavra de Deus. Mas o pastor tem que deixar todo mundo cantar. Tem que cantar, todo mundo tem que cantar. A verdade é o seguinte, o crente de verdade, ele quer alimento sólido. O crente de verdade, ele quer um alimento sólido. O ímpio, ele quer entretenimento. Meu irmão, como eu sempre digo, se você quiser entretenimento, não vá a uma igreja. Se você quer entretenimento, vá ao circo, vá ao shopping, vá a qualquer outro lugar, mas não vá à igreja. Como já disseram, a igreja, hoje em nosso país, também no mundo, uma grande parte já perdeu o propósito. A função da igreja era instruir as pessoas na verdade. Hoje se tornou uma grande fábrica de bênçãos. As pessoas querem apenas receber. Elas querem saber, ouviram dizer que Deus pode dar um carro, pode dar uma casa, pode dar um trabalho. Querem apenas isso, uma fábrica de bênção. Você olha e há tanta cantoria, as pessoas não estão preocupadas em agradar a Deus. As pessoas estão apenas preocupadas em agradar aos outros. Mas eu tenho que deixar a irmãzinha cantar, porque senão ela não volta mais, a irmã vai ficar chateada. Se ela não cantar no louvor, a preocupação do pastor não é agradar a Deus, é apenas em agradar a irmã, senão ela vai embora. Esses são os dias que nós vivemos. O culto aqui era o símbolo maior da fé em Deus. O culto era o símbolo maior da fé em Deus. O que nós tiramos aqui de conclusão? Que o povo estava conduzindo a vida sem Deus. As pessoas estavam conduzindo suas vidas sem Deus. E por último, para a gente encerrar, quais são as consequências do pecado em nossas vidas? É a desgraça, como diz aqui no versículo 6, versículo 7. Toda a beleza da cidade de Sião já não existe. Seus príncipes tornaram-se como corças que não encontram pastagem e caminham sem força adiante do perseguidor. Agora, na aflição e no exílio, Jerusalém lembra-se de todas as coisas preciosas que teve desde os tempos antigos, quando o seu povo caiu nas mãos do adversário, e ninguém pôde socorrê-la. Adversários a viram e zombaram da sua derrota. Um dia havia esplendor, uma cidade extremamente gloriosa. Mas tudo aquilo passou. Tudo aquilo ruiu. O cenário agora é outro. Agora é apenas ruínas e caos. E é o que eu quero dizer para você hoje. Talvez você é jovem,
esteja me ouvindo, lembre-se de algo. Você não será assim por toda a vida. Eu sei, talvez você é jovem e você acha que você pode tudo. Que a força física, o vigor, uma mente brilhante. Hoje você é jovem, mas você não será assim para sempre. E nós somos como pó, é o que diz a Escritura. Talvez hoje você esteja me ouvindo, você quer apenas busca de conquista, apenas status, é o dinheiro, só celebrando coisas desta vida. Mas um dia tudo isso vai passar, tudo isso vai ruir. Hoje você pode estar celebrando algumas coisas. Talvez você ainda tenha um trabalho, talvez você esteja ainda com as coisas andando bem. Mas lembre-se, por exemplo, do filho pródigo. Um dia, muita abundância. De repente, ele está ali comendo comida de porcos. Assim é a existência do homem. Como nós lemos lá em Lucas, é uma referência nos dias de Noé, que as pessoas casavam, se davam em casamento. Ou seja, eles estavam vivendo a vida normal. E de repente veio o dilúvio. Tudo acabou. Tudo acabou. A Escritura é bem clara. A Escritura anuncia que a vida é muito curta. A vida é curta. Por isso, viva para Deus. Por isso, dobre-se diante do Senhor. Arrependa-se dos seus pecados. O remédio que Jeremias receitou para aquele povo foi apenas um: arrependimento. Para que eles se arrependessem dos seus pecados e voltassem para Deus. O arrependimento é o reconhecimento real da sua culpa. Isso é arrependimento. É um reconhecimento real da minha culpa. O grande problema é que nós vivemos num país onde nós fomos doutrinados a não sentir culpa. Nós vivemos num país onde nós temos que achar um culpado para os nossos problemas. E esse culpado pode ser até Deus, menos você e eu. Vivemos num país que tem essa doutrina. Nós fomos doutrinados desta maneira. Todos podem ser culpados, menos eu. A pessoa está ali, ela está vivendo nas drogas. O jovem está perdido nas drogas. Se você for indagá-lo, ele vai dizer: eu fui levado pelas pessoas. Eu fui levado pelas más influências. Você pode perguntar, você está conversando com um homem, ele bateu em sua mulher. E ele vai dizer o quê? Ele não vai assumir a culpa dele. Ele não vai dizer que ele não foi um homem bastante. Mas ele vai dizer: eu estava de cabeça quente, perdi a cabeça. Engraçado, ele foi levado ele caiu nas drogas porque ele foi levado pelos outros. Pelas más influências. Não, ele foi levado porque ele escolheu. Aquele rapaz que levantou a mão para bater em sua esposa, não foi porque ele perdeu a cabeça, ele escolheu fazer isso. Mas é mais fácil acharmos um culpado para os nossos pecados, é mais fácil achar um culpado para os nossos erros, menos nós assumirmos a nossa culpa. Por isso, hoje mesmo, pare de procurar um culpado para os seus erros. Olhe no espelho, você irá ver o culpado pelos seus erros. Que é você mesmo, que sou eu. Eu sou o culpado pelos meus erros. Não há outra pessoa. Não há outra pessoa. Nós precisamos aprender com Davi. Davi, ele pecou. Como ele disse, eu pequei contra Deus. Davi, ele tomou a mulher do seu próximo. Mas Davi, ele não tentou, após Deus o quebrantar, ele não tentou justificar o seu erro. Davi não se levantou e disse: olha, mas a culpa é de Betseba. Ela sabia que eu morava aqui na frente. Como que ela vem tomar banho aqui, seminua, nua? Como que ela vem tomar banho aqui? Davi não jogou a culpa nela. Davi não tentou se esquivar, tentando se safar. Mas ele diz: eu pequei contra Deus. E é isso que eu e você precisamos fazer. É isso que nós precisamos aprender a fazer. O arrependimento é o reconhecimento real da culpa, de nossa culpa. O arrependimento não é um momento da sua vida, meu irmão.
O arrependimento é um estilo de vida. Todos os dias nós precisamos nos dobrar diante de Deus e nos arrependermos dos nossos pecados. Todos os dias nós precisamos clamar ao Senhor, nos dobrarmos diante dele e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, abre os meus olhos, faz-me reconhecer se há algum caminho mau. É isso que eu e você precisamos fazer. Por isso, neste momento você possa, aí na sua casa, onde você estiver, se dobrar diante do Senhor e reconhecer o seu erro e o seu pecado. Senhor Deus e Pai, mais uma vez eu oro ao Senhor, ó Deus, tem misericórdia de nós. Quebranta-nos, ó Pai. Abra os nossos olhos, o nosso entendimento, que nós possamos, ó Deus, perceber e reconhecer, ó Pai, os nossos pecados, as nossas falhas, que haja arrependimento genuíno, ó Pai, dentro de nós. Possamos, ó Deus, ter a clareza das consequências, ó Pai, de uma vida longe do Senhor. Quais são as consequências de vivermos longe de Ti, ó Pai, longe da Tua palavra. Por isso, ó Deus, nos quebranta, abre os nossos olhos, tenha misericórdia de nós. Ó Deus, e que por esses dias, mais uma vez, a minha oração é que o Senhor, ó Deus, venha nos fortalecer, que o Senhor venha, ó Deus, nos capacitar a enfrentarmos, ó Deus, esses dias. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.